Você já imaginou um milionário abandonar suas roupas caras, sua mansão e fingir ser um mendigo, apenas para descobrir quem realmente tinha um coração puro? Ele estava cansado de mulheres interesseiras, que só viam sua fortuna. Então, decidiu se esconder atrás de trapos e viver como invisível. Mas o que ele nunca esperava era encontrar justamente em uma faxineira pobre a verdade que buscava. Alguém capaz de amar não pelo que ele tinha, mas pelo que ele era. Comente, você acredita que a pureza do coração pode ser maior que qualquer riqueza? Curta se acredita que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Inscreva-se para não perder histórias emocionantes como essa. O vento gelado da madrugada cortava o rosto de Henrique como lâminas invisíveis, enquanto ele observava pela janela do seu escritório no 30º andar. Lá embaixo, a cidade dormia, mas seus olhos ardiam de insônia. Mais uma noite sozinho. Mais uma noite questionando se algum dia encontraria alguém que o amasse pelo homem que era, não pelo império que construíra. Aos 35 anos, Henrique Monteiro possuía tudo que o dinheiro podia comprar. Sua empresa de tecnologia valia bilhões, sua mansão em Alphaville impressionava até os mais ricos, e seu guarda-roupa custava mais que uma casa. Mas quando olhava para o berço vazio no quarto ao lado, onde deveria estar seu filho de 4 anos dormindo tranquilo, sentia um buraco no peito que nenhuma quantia conseguia preencher. Pedro estava na casa da avó paterna novamente. A 3ª vez neste mês. Henrique suspirou, passando os dedos pelos cabelos escuros. Desde que perdeu Marina no parto, sua vida virou um deserto emocional. Cada mulher que se aproximava dele vinha com os olhos brilhando de ganância, calculando mentalmente quanto valia cada encontro, cada sorriso forçado, cada "eu te amo" ensaiado. A última havia sido Fernanda, uma modelo deslumbrante que conhecera em um evento de caridade. Ela o encantara com sua beleza e aparente sofisticação, até que Henrique a flagrou fotografando discretamente os quadros de sua sala, provavelmente para avaliar o patrimônio. Quando terminou o relacionamento, ela não chorou pela perda do amor, chorou pela perda da mesada de R$50 mil mensais. "Papai, por que a tia Fernanda gritou com você?" Pedro perguntara com aqueles olhos grandes e curiosos, iguais aos da mãe. "Ela disse palavrões feios." Henrique fechou os olhos, lembrando da cena constrangedora. Como explicar para uma criança que as pessoas às vezes se aproximam por interesse, não por amor? Como proteger aquele coração pequeno e puro da crueldade do mundo adulto? O som do seu celular vibrou contra a mesa de Mogno. Uma mensagem de Cláudio, seu motorista e homem de confiança há 15 anos. "Patrão, o garotinho está perguntando quando vai voltar para casa. Quer que eu vá buscá-lo?" Henrique digitou rapidamente. "Amanhã cedo. Preciso resolver algumas coisas." Mas que coisas? Ele estava cansado de resolver problemas empresariais, quando o maior problema era existencial. Pedro precisava de uma figura materna, de alguém que o amasse incondicionalmente, que secasse suas lágrimas, sem calcular o retorno financeiro de cada carinho. Levantou-se bruscamente, seus sapatos de couro italiano ecoando no mármore frio. Caminhou até o bar privativo e serviu-se um uísque escocês de 40 anos, sentindo o líquido dourado queimar sua garganta. O reflexo no cristal da garrafa mostrava um homem elegante, mas seus olhos revelavam uma tristeza profunda que nenhum terno de grife conseguia disfarçar. "Eu já tive tudo", murmurou para si mesmo, observando as luzes da cidade tremularem através das lágrimas que insistia em conter. "Menos alguém que me amasse pelo que sou." Foi então que uma ideia maluca brotou em sua mente. Uma ideia tão absurda que fez seu coração acelerar pela primeira vez em meses. E se ele invertesse completamente a situação? E se, em vez de ostentar sua riqueza como um ímã para interesseiras, ele a escondesse completamente? Henrique correu até seu closet, passando os dedos pelas fileiras de ternos importados. Armani, Versace, Hugo Boss,
Cada peça valia mais que o salário anual de muitas pessoas. Mas no fundo, em uma gaveta esquecida, encontrou roupas velhas que usava para fazer trabalhos manuais na garagem. Uma camiseta desbotada, uma calça jeans rasgada, um casaco surrado. Segurou as peças contra o peito, sentindo o tecido áspero arranhar sua pele acostumada ao algodão egípcio. Seria capaz de abandonar tudo? De se fingir de mendigo, de invisível social, apenas para testar a pureza dos corações que encontrasse? A ideia era simultaneamente aterrorizante e libertadora. Aterrorizante porque nunca havia experimentado a vulnerabilidade da pobreza. Libertadora porque, pela primeira vez em anos, poderia descobrir quem realmente se importava com o ser humano por trás da conta bancária. Henrique olhou-se no espelho, imaginando como ficaria com aquelas roupas, com os cabelos desalinhados, com a barba por fazer. Seria irreconhecível. Poderia andar pelas ruas, sentar nas praças, pedir ajuda e descobrir finalmente se ainda existiam pessoas capazes de bondade genuína neste mundo. O relógio marcava 3 da madrugada quando tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Iria se disfarçar, viver como um homem comum. Não, menos que comum, viver como um invisível. E nessa invisibilidade, procuraria a mulher que poderia amar não apenas a ele, mas também a Pedro, com a pureza que ambos mereciam. Seus dedos tremeram ligeiramente enquanto desabotoava a camisa de seda italiana. Cada peça que retirava era um pedaço de sua identidade sendo despido. Mas talvez fosse exatamente isso que precisava: despir-se de tudo para encontrar o essencial. Quando finalmente vestiu as roupas velhas, Henrique sentiu uma estranha sensação de renascimento. No espelho, não via mais o bilionário imponente. Via um homem vulnerável, real, assustado, mas determinado a encontrar o amor verdadeiro mesmo que isso custasse sua zona de conforto. Pedro, papai vai encontrar alguém especial para nós, sussurrou para a foto do filho na mesa de cabeceira. Alguém que vai te amar de verdade. E com essa promessa ecoando em seu coração, Henrique Monteiro, agora apenas um homem em busca de amor, saiu de sua mansão pela primeira vez em anos sem cartão de crédito, sem motorista, sem seguranças. Apenas com a esperança de que, em algum lugar desta cidade imensa, existia uma alma pura esperando para ser descoberta. O portão se fechou atrás dele com um clique suave, mas definitivo. Não havia mais volta. A caçada pelo amor verdadeiro havia começado. O despertador antigo tilintou às 5 da manhã, mas Clara já estava acordada há 15 minutos, observando o teto rachado do quarto minúsculo que dividia com a mãe. O colchão de molas gastas protestava quando ela se levantou, pisando descalça no chão frio de cimento. Mais um dia, mais uma batalha pela sobrevivência. Aos 24 anos, Clara Santos carregava nos ombros o peso de 2 vidas. Seus dedos, calejados pelo trabalho incansável, tremeram ligeiramente enquanto preparava o café ralo da manhã, esticando ao máximo os poucos grãos que restavam na lata amassada. O aroma fraco se misturava ao cheiro de remédios e umidade que impregnava o pequenininho apartamento na periferia de São Paulo. "Mãe, o café está pronto", sussurrou, aproximando-se da cama onde Dona Mercedes descansava. A mulher de 60 anos parecia ter 80, consumida pela artrite que deformava suas mãos e pela diabetes que roubava suas forças dia após dia. Seus olhos ainda brilhavam, porém com o orgulho de ter criado uma filha tão batalhadora. "Minha menina, você já deveria ter saído", murmurou Mercedes, tentando se sentar. Clara correu para ajudá-la, sentindo a fragilidade dos ossos da mãe através da camisola fina. "Não se atrase por minha causa." Clara sorriu, beijando a testa morna da mãe. "Nunca me atraso por sua causa, mãe. Me atraso porque quero ter certeza de que a senhora está bem." Suas palavras carregavam uma ternura que contrastava com a dureza que a vida tentava imprimir em seu coração. O ônibus lotado das 6 da manhã era sempre uma provação. Clara se espremia entre trabalhadores cansados, estudantes sonolentos e vendedores ambulantes, segurando firme sua bolsa surrada que continha seu uniforme de faxineira
e um sanduíche de mortadela que seria seu almoço. O trajeto até o centro durava 2 horas, tempo que ela aproveitava para planejar mentalmente como esticar o dinheiro até o fim do mês. R$ 400 por semana limpando escritórios. Não era muito, mas era honesto. Clara trabalhava em 3 prédios diferentes, correndo de um para outro como uma formiguinha incansável. Suas mãos, antes macias e delicadas, agora eram ásperas do contato constante com produtos químicos, mas ela as considerava suas ferramentas de dignidade. A vida me tirou tudo, pensou enquanto observava pela janela suja do ônibus os prédios luxuosos que passavam como miragens inalcançáveis. Mas nunca levou minha fé no amor. O primeiro prédio ficava na Avenida Paulista, uma torre de vidro espelhado onde executivos de terno impecável transitavam como se fossem de outro planeta. Clara entrava pela porta de serviço, invisível para a maioria, mas sempre cumprimentava o porteiro com um sorriso genuíno. Bom dia, seu João. Como está a netinha? O homem de 60 anos retribuía o sorriso, seus olhos se iluminando. Clara era a única funcionária terceirizada que se lembrava de perguntar sobre sua família. Crescendo que é uma beleza, Clara. Ontem ela disse que quer ser doutora igual às moças que trabalham aqui. Ela vai conseguir, respondeu Clara com convicção absoluta. Com o amor do vovô, ela pode tudo. Nos elevadores de serviço, Clara subia até o 20º andar, onde ficavam as salas da diretoria. Cada andar tinha sua personalidade. Alguns eram frios e impessoais. Outros tinham plantas e fotografias que humanizavam o ambiente. Clara observava tudo com curiosidade respeitosa, imaginando as vidas das pessoas que trabalhavam ali. O cheiro de produtos de limpeza misturado com ar-condicionado se tornou sua atmosfera natural. Clara esfregava cada superfície com cuidado meticuloso, tratando o espaço alheio como se fosse seu próprio lar. Nunca mexia em papéis, nunca bisbilhotava gavetas, mas sempre deixava um pequeno toque pessoal. As plantas regadas, os porta-retratos limpos com extra carinho, as cadeiras organizadas de forma harmoniosa. Você é diferente das outras, comentou Patrícia, uma das executivas que às vezes chegava cedo. Tem mãos de anjo. Clara corou, secando o suor da testa com o dorso da mão. Só faço meu trabalho com amor, doutora. Minha mãe sempre disse que tudo que fazemos com amor fica bonito. Durante o intervalo de 15 minutos, Clara subia até o terraço do prédio, onde podia ver a cidade se estendendo infinitamente. Dali de cima, seus problemas pareciam menores e seus sonhos maiores. Fechava os olhos e imaginava um futuro onde pudesse proporcionar tratamento médico digno para a mãe, onde pudesse estudar, onde talvez encontrasse alguém que a amasse de verdade. Não precisa ser rico, sussurrava para o vento que bagunçava seus cabelos castanhos. Só precisa ter coração bom. O segundo prédio ficava no Centro Velho, um edifício comercial mais modesto onde Clara limpava pequenos escritórios de contadores e advogados. Ali o ritmo era diferente, mais humano. Os profissionais a cumprimentavam pelo nome, às vezes ofereciam um cafezinho, perguntavam sobre sua mãe. Clara, minha filha, dizia Dr. Rodrigues, um advogado aposentado que mantinha um pequeno escritório mais por paixão que por necessidade. Você ilumina este lugar. Quando chego e vejo tudo organizado, sinto como se minha falecida esposa tivesse passado por aqui. Essas palavras aqueciam o coração de Clara mais que qualquer gorjeta. Ser reconhecida como pessoa, não apenas como função, era um presente raro em sua rotina. O terceiro local era onde sua fé na humanidade era mais testada. Um prédio residencial de classe média alta, onde alguns moradores a tratavam como mobília. Passavam por ela sem cumprimentar, faziam bagunça propositalmente, reclamavam de detalhes insignificantes. Mas Clara mantinha sua postura digna, fazendo seu trabalho com a mesma dedicação. Bom dia, cumprimentava mesmo quando não era correspondida. Tenha um ótimo dia, despedia-se mesmo quando era ignorada. Sua educação não dependia da educação alheia. Era quase meio-dia quando Clara finalmente teve tempo para comer seu sanduíche,
sentada em um banco da praça próxima ao último prédio. Observou as pessoas passarem apressadas, cada uma carregando seus mundos particulares, seus sonhos e medos invisíveis. Uma pomba se aproximou, olhando esperançosa para as migalhas. "Toma, lindinha", disse Clara, dividindo metade de seu lanche com a ave. "Também está com fome?" Um grupo de adolescentes da escola particular próxima passou risonho, uniformes impecáveis, mochilas caras, smartphones de última geração. Clara não sentiu inveja, sentiu esperança. Esperança de que um dia pudesse dar oportunidades semelhantes aos filhos que sonhava ter. "Quando eu for mãe", pensou, acariciando distraidamente a pomba que bicava as migalhas em suas mãos, "vou ensinar meus filhos a serem gentis com todo mundo. Vai ser nossa riqueza maior." O celular usado tocou, uma mensagem do laboratório onde a mãe fazia exames periódicos. "Senhora Clara, favor entrar em contato para agendar retorno." Seu coração acelerou. Retorno sempre significava alteração nos resultados. Respirou fundo, lembrando das palavras da mãe. "Filha, preocupação antecipada é sofrimento em dobro." De volta ao trabalho, Clara cantarolava baixinho enquanto passava pano no chão do hall. Uma música que a mãe costumava cantar quando ela era pequena, nos tempos em que ainda tinham o pai, e a vida sorria mais. Sua voz suave ecoava pelas paredes, transformando o ambiente frio em algo mais acolhedor. "Que voz bonita", comentou uma senhora idosa que descia do elevador. "Faz tempo que não escuto alguém cantar de coração." Clara parou, envergonhada. "Desculpe, senhora. Não percebi que estava cantando alto." "Não se desculpe, querida. Continue. A vida já é triste demais sem música." Enquanto o dia se aproximava do fim, Clara sentia o cansaço familiar pesando em suas pernas, mas também sentia algo que nunca a abandonava: gratidão. Gratidão por ter saúde para trabalhar, por ter uma mãe que a amava, por ter um teto mesmo que pequeno, por ter dignidade mesmo que outros não reconhecessem. "Obrigada, Deus", murmurou enquanto guardava os materiais de limpeza. Por mais um dia, por mais uma oportunidade de recomeçar amanhã. Na volta para casa, no ônibus igualmente lotado, Clara adormeceu encostada na janela. Sonhou com um homem de sorriso gentil que a olhava com admiração, não por sua beleza física, mas pela beleza de sua alma. Sonhou com uma casa onde o cheiro não fosse de remédio, mas de comida caseira. Sonhou com filhos brincando no quintal enquanto ela e esse homem misterioso os observavam, de mãos dadas. Acordou quando o ônibus parou em seu ponto, o coração ainda aquecido pelo sonho. "Um dia", sussurrou para si mesma, descendo na rua mal iluminada de seu bairro. "Um dia isso vai ser real." E enquanto caminhava pelas ruas conhecidas, cumprimentando vizinhos, esquivando-se de buracos na calçada, Clara Santos carregava dentro do peito uma certeza inabalável. O amor verdadeiro existia, e quando chegasse, ela saberia reconhecê-lo. O sol matinal pintava as calçadas de dourado quando Henrique se posicionou nervosamente na frente do edifício empresarial Morumbi, um dos mais luxuosos da cidade. Vestindo as roupas surradas que escolhera na madrugada, ele se sentia como um ator estreando em um papel que poderia mudar sua vida para sempre. Suas mãos tremiam ligeiramente. Não de frio, mas de uma vulnerabilidade que nunca havia experimentado. Durante 3 dias, ele havia praticado sua nova identidade. Estudou os gestos dos moradores de rua que observara discretamente. Aprendeu a curvar os ombros em sinal de derrota, a evitar o contato visual direto que sempre fora sua marca registrada nos negócios. Agora, sentado no degrau de mármore frio do prédio, sentia o peso da humilhação que estava prestes a enfrentar. "Ei, você! Saia daí imediatamente!" A voz autoritária do porteiro cortou o ar como um chicote. Henrique ergueu os olhos, encontrando um homem uniformizado que o encarava com nojo e impaciência. "Aqui não é lugar para gente como você." Henrique tentou responder, mas as palavras se engasgaram em sua garganta. Pela primeira vez na vida,
Estava sendo tratado como lixo humano. O porteiro se aproximou, fazendo gestos ameaçadores com o cacetete. Não me ouviu? Rua! Vou chamar a polícia! O homem gritava, atraindo a atenção de executivos bem vestidos que passavam. Alguns pararam para assistir ao espetáculo, sussurrando entre si. Outros desviaram o olhar com desconforto evidente. Henrique se levantou lentamente, sentindo as pernas bambas. Cada palavra do porteiro era uma punhalada em sua dignidade. Cada olhar de nojo dos transeuntes era uma revelação dolorosa sobre como o mundo tratava os invisíveis. Ele começou a se afastar, mas tropeçou propositalmente, deixando cair as poucas moedas que trouxera no bolso. Cuidado onde pisa, seu mendigo imundo! Berrou o porteiro, chutando uma das moedas para longe. Está sujando o meu prédio! Foi então que uma voz suave, mas firme, cortou a tensão como uma brisa fresca em meio à tempestade. Por favor, parem com isso. Henrique virou-se na direção da voz e sentiu seu coração saltar. Uma jovem morena, vestindo um uniforme simples de faxineira, caminhava em sua direção com passos determinados. Seus olhos castanhos brilhavam não com pena, mas com indignação genuína pelo que presenciava. Clara Santos havia acabado de chegar para seu turno matinal quando presenciou a cena degradante. Algo dentro de seu peito se revoltou contra a injustiça que testemunhava. Sem pensar duas vezes, aproximou-se do homem caído, ignorando os olhares de reprovação dos que assistiam. Ele é uma pessoa como qualquer outra, disse Clara, dirigindo-se ao porteiro com uma coragem que surpreendeu a si mesma. Não tem direito de tratá-lo assim. O porteiro riu com escárnio. Clara, não se meta nisso. É só um mendigo qualquer tentando sujar nosso prédio. Mendigo ou não, ele tem dignidade. Clara se ajoelhou ao lado de Henrique, estendendo-lhe a mão para ajudá-lo a se levantar. O senhor está machucado? Henrique olhou nos olhos dela e sentiu algo que não experimentava há anos. Foi visto, verdadeiramente visto, não como uma conta bancária ou um problema social, mas como um ser humano. A mão delicada de Clara tocou a sua com uma gentileza que fez seu peito apertar de emoção. Eu estou bem, murmurou ele, sua voz embargada. Quando seus olhos se encontraram, Henrique sentiu como se um raio o tivesse atingido. Clara o olhava com uma compaixão pura, sem julgamento, sem medo, apenas com uma humanidade cristalina. Ela me olhou nos olhos, pensou ele, atônito. Como se eu fosse humano, não um lixo. Clara ajudou-o a se sentar em um banco próximo, ignorando completamente os comentários maldosos dos que passavam. Do pequeno lanche que trouxera para o trabalho, retirou um pão francês e uma garrafinha de água. O senhor deve estar com fome, disse ela, oferecendo o alimento sem hesitação. Não é muito, mas pode ajudar. Henrique olhou para o pão simples em suas mãos e sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Em toda sua vida de riqueza, nunca havia recebido um presente tão valioso. Não porque precisasse da comida, mas porque ela representava algo que seu dinheiro nunca conseguira comprar. Bondade desinteressada. Obrigado, sussurrou, sua voz quase inaudível. A senhora é muito gentil. Gentileza não custa nada, respondeu Clara com um sorriso que iluminou seu rosto cansado. Minha mãe sempre dizia que somos todos filhos do mesmo Deus, não importa como a vida nos encontre. O porteiro bufou de indignação. Clara, você está perdendo tempo com esse vagabundo. Entre logo ou vai se atrasar para o trabalho. Clara se levantou, enfrentando o homem com uma dignidade que impressionou todos os presentes. Senhor Marcelo, respeito é a base de tudo. Se não consegue dar, pelo menos não tire dos outros. Henrique observou a cena com admiração crescente. Aquela mulher simples, vestindo um uniforme desbotado, com mãos calejadas pelo trabalho, estava dando uma lição de humanidade a pessoas que se consideravam superiores. Ela não estava defendendo um mendigo, estava defendendo a dignidade humana.
Preciso ir trabalhar, disse Clara, voltando-se para Henrique. Mas o senhor pode ficar aqui no banco se quiser. Não deixe ninguém te maltratar. Está bem? Henrique acenou com a cabeça, ainda sem conseguir falar. Ela começou a se afastar, mas ele reuniu coragem para chamá-la. Como é seu nome? Ela se virou, sorrindo novamente. Clara. E o senhor? Henri. Quer dizer, Henrique? Gaguejou ele, quase revelando sua identidade verdadeira. Prazer em conhecê-lo, senhor Henrique. Tenha um dia abençoado. Henrique a observou desaparecer no interior do prédio, sentindo como se um anjo tivesse acabado de passar por sua vida. Permaneceu no banco por mais 1 hora, saboreando lentamente o pão que ela lhe dera. Não por fome, mas por reverência àquele gesto de amor puro. Os executivos continuavam passando, alguns evitando olhar para ele, outros fazendo comentários depreciativos. Mas nada mais importava. Henrique havia encontrado o que procurava. Uma alma genuinamente boa em um mundo que parecia ter perdido a capacidade de se importar com o próximo. Durante o resto do dia, ele perambulou pelas proximidades do prédio, observando Clara através das janelas enquanto ela trabalhava. Viu como tratava cada tarefa com cuidado, como cumprimentava todos com educação, como mantinha um sorriso no rosto mesmo quando ignorada ou maltratada. Esta é a mulher, murmurou para si mesmo, encostado na sombra de uma árvore. Esta é a mãe que Pedro merece. Quando Clara saiu do prédio no final do dia, Henrique a seguiu discretamente. Observou como ela dividia seu lanche com um cachorro vira-lata na praça, como ajudou uma senhora idosa a atravessar a rua, como cumprimentou carinhosamente o jornaleiro da esquina. Cada gesto confirmava sua certeza. Clara Santos não era apenas bonita fisicamente, era bela na essência. Sua bondade não era performance ou cálculo, era natural como respirar. No ônibus lotado, Henrique conseguiu subir logo atrás dela. Viu como ofereceu seu lugar para uma grávida, como consolou uma criança que chorava, como sorriu pacientemente para um idoso que reclamava do trânsito. Era como se ela carregasse luz própria em meio à escuridão urbana. Quando ela desceu em seu bairro humilde, Henrique permaneceu no ônibus, mas guardou cada detalhe na memória. Sabia onde ela morava, sabia seu trajeto, sabia agora que havia encontrado a resposta para suas orações. De volta à sua mansão naquela noite, Henrique ligou para buscar Pedro na casa da avó. Quando o menino chegou, correndo para seus braços com um sorriso radiante, Henrique o abraçou mais forte que de costume. — Papai, por que está chorando? Perguntou Pedro, tocando delicadamente o rosto do pai. — São lágrimas de alegria, filho, respondeu Henrique, beijando a testa pequena. Papai acha que encontrou alguém muito especial para nossa família. É uma princesa? Henrique sorriu, lembrando dos olhos bondosos de Clara, de suas mãos generosas oferecendo pão, de sua coragem moral defendendo um desconhecido. É melhor que uma princesa, Pedro. É um anjo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Henrique dormiu em paz. Sonhou com Clara, com Pedro correndo em seus braços, com uma família construída não sobre dinheiro, mas sobre amor verdadeiro. Sonhou com o futuro que finalmente parecia possível. E em seu pequeno apartamento na periferia, Clara também sonhava. Sonhava com olhos tristes que havia visto naquela manhã, com um homem que, mesmo na miséria aparente, mantinha uma dignidade peculiar, com a estranha sensação de que aquele encontro não fora casual. O destino havia plantado a primeira semente. Agora restava regá-la com paciência e fé. O terceiro dia de sua nova identidade encontrou Henrique mais confiante em seu disfarce, mas também mais ansioso para testar verdadeiramente o coração de Clara. Durante as 2 manhãs anteriores, ele havia retornado ao mesmo local, sempre esperando vê-la chegar para o trabalho. Ela cumprimentava-o com um aceno gentil. Às vezes parava para perguntar se estava bem, e uma vez trouxe um café quente que sobrou de sua casa. Mas hoje seria diferente. Hoje Henrique planejara o teste definitivo. Posicionou-se estrategicamente na calçada em frente ao prédio onde Clara trabalhava, fingindo dormir encostado em uma árvore.
Às 7h15 da manhã, como um relógio suíço, ela apareceu descendo do ônibus, caminhando com seus passos firmes, mas delicados. Vestia o mesmo uniforme simples, carregava a mesma bolsa surrada, mas seu rosto irradiava uma serenidade que contrastava com o caos urbano ao redor. Quando Clara se aproximou e o viu ali, seu coração deu um pequeno salto. Durante esses dias, algo sobre aquele homem misterioso a intrigava. Havia uma educação refinada em suas palavras, uma postura que não condizia completamente com sua aparente situação. Mas, principalmente, havia tristeza em seus olhos que ela reconhecia. A tristeza de quem havia perdido muito na vida. Bom dia, Sr. Henrique, cumprimentou ela suavemente, parando ao lado dele. Dormiu aqui? Henrique levantou os olhos, fingindo sonolência. Bom dia, Dona Clara. Sim, não tinha onde ir. Sua voz soou mais fraca que o normal, preparando o terreno para o que estava por vir. Clara franziu as sobrancelhas, notando que ele parecia mais pálido. O senhor está se sentindo bem? Parece meio abatido hoje. Estou um pouco fraco, admitiu Henrique, passando a mão na testa. Faz 2 dias que não como direito. O coração de Clara se apertou. Ela abriu sua bolsa e retirou o sanduíche que havia preparado para seu almoço. Um pão com ovo que custara os últimos trocados de sua carteira. Tome, coma isso agora, insistiu ela, colocando o embrulho em suas mãos. Não posso vê-lo passar fome. Não, Dona Clara, esse é seu almoço, não posso aceitar. Pode e vai aceitar, disse ela com firmeza maternal. Eu dou um jeito de comprar outro depois. O senhor precisa mais que eu. Henrique olhou para o sanduíche simples e sentiu um nó na garganta. Ela estava literalmente tirando comida da própria boca para alimentá-lo. Nenhuma de suas ex-namoradas milionárias havia feito um sacrifício sequer parecido com esse. Muito obrigado, murmurou ele, desenvolvendo o pão e dando uma pequena mordida. O sabor simples do ovo com temperos caseiros era melhor que qualquer prato dos restaurantes 5 estrelas que frequentava. Clara sorriu, satisfeita, e entrou no prédio. Henrique a observou através do vidro, vendo-a cumprimentar o porteiro, o mesmo que o havia humilhado no primeiro dia, com educação inalterada. Ela não guardava rancor, não alimentava mágoas. Era pura bondade em movimento. Às 9 da manhã, quando Clara fazia uma pausa para tomar água, Henrique executou a parte mais dramática de seu plano. Levantou-se cambaleante, caminhou alguns passos e deliberadamente se deixou cair na calçada, simulando um desmaio. O barulho de seu corpo atingindo o concreto atraiu a atenção de algumas pessoas que passavam. A maioria olhou curiosa por alguns segundos e seguiu seu caminho. Alguns fizeram comentários maldosos sobre mais um mendigo drogado. Um executivo chegou a reclamar que aquilo sujava a imagem do bairro. Mas Clara, que olhara pela janela no momento exato da queda, largou tudo e correu escada abaixo como uma bala. Senhor Henrique! Senhor Henrique! Gritou ela, ajoelhando-se ao lado dele no meio da calçada suja. Suas mãos tremiam enquanto tocava seu rosto, verificando se estava consciente. Alguém chame uma ambulância! Henrique abriu os olhos lentamente, encontrando o rosto de Clara a poucos centímetros do seu. Havia lágrimas de preocupação genuína escorrendo por suas bochechas, e ele pode sentir o perfume suave e barato que ela usava, misturado com o cheiro dos produtos de limpeza. Clara, sussurrou ele, como se estivesse confuso. Estou aqui, consolou ela, ajudando-o a se sentar encostado na parede. O que aconteceu? Está com dor em algum lugar? Só uma tontura, mentiu Henrique, impressionado com a dedicação dela. Clara havia abandonado seu trabalho, se sujado no chão sujo da calçada, e agora usava sua própria blusa para limpar o suor de sua testa. O senhor precisa de um médico, disse ela, procurando o celular. Vou chamar o SAMU. Não, por favor. Henrique segurou seu pulso delicadamente. Não tenho documento, vai dar problema. Só preciso descansar um pouco. Clara hesitou,
dividida entre a preocupação e o medo de causar mais problemas para ele. Então vamos sair desta calçada. Tem uma farmácia ali na esquina. Eles deixam a gente sentar lá dentro. Ela o ajudou a se levantar, passando o braço dele por cima de seus ombros para dar apoio. Henrique se impressionou com sua força. Apesar do corpo delicado, Clara trabalhara tanto que desenvolvera músculos firmes. Mas principalmente se impressionou com sua determinação em ajudá-lo, mesmo isso podendo lhe custar o emprego. Na farmácia, Clara conseguiu uma cadeira e um copo de água para Henrique. Enquanto ele bebia lentamente, ela conversava baixinho com o farmacêutico, explicando a situação e perguntando se havia algo que pudessem fazer para ajudar. Ele parece desnutrido, comentou o farmacêutico, um homem idoso de óculos grossos. Precisa de alimentação regular e vitaminas. Clara mordeu o lábio, calculando mentalmente suas finanças. O dinheiro que guardara para os remédios da mãe poderia comprar algumas vitaminas. Quanto custam as vitaminas mais básicas? Perguntou ela discretamente. Essas aqui são as mais em conta, respondeu o farmacêutico, mostrando uma cartela. R$ 15. Clara não hesitou. Retirou as notas amassadas de sua carteira e pagou pelas vitaminas, mesmo sabendo que isso significaria atrasar a compra dos remédios da mãe por alguns dias. Tome, senhor Henrique, disse ela, voltando com a cartela e outro copo de água. O farmacêutico disse que isso vai ajudar com a fraqueza. Henrique olhou para as vitaminas em suas mãos e sentiu que seu coração poderia explodir de emoção. Clara havia acabado de gastar dinheiro que claramente não tinha sobrando para cuidar de um completo estranho. Era a generosidade mais pura que ele já presenciara. Clara, você não precisava... Começou ele. Claro que precisava. Interrompeu ela. Se fosse meu pai ou meu irmão na rua, eu gostaria que alguém cuidasse dele também. Foi nesse momento que a porta da farmácia se abriu e uma criança pequena correu para dentro, seguida por uma mulher preocupada. Pedro, não saia correndo assim, gritou Cláudio, o motorista de Henrique, que havia sido instruído a passear com o menino pela região para que o encontro casual parecesse natural. Pedro, um garotinho de 4 anos com cachos dourados e olhos espertos, parou abruptamente ao ver Henrique sentado na cadeira da farmácia. Mesmo com as roupas surradas e a aparência desarrumada, a criança reconheceu algo familiar naquele homem. Mas foi Clara quem capturou completamente a atenção de Pedro. O menino inclinou a cabeça, estudando seu rosto com a curiosidade inocente das crianças, e de repente, seus olhos se iluminaram com uma luz especial. Oi, Anjinha, disse Pedro, aproximando-se timidamente de Clara. Clara sorriu, abaixando-se até ficar na altura da criança. Oi, querido. Como você me chamou? Anjinha, repetiu Pedro com convicção absoluta. Você é igual à Anjinha da minha história do papai. Ela cuida das pessoas que estão machucadas. Henrique sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Seu filho, com a sabedoria inexplicável das crianças, havia identificado imediatamente a bondade de Clara. A criança que sofrera com a ausência de uma figura materna havia reconhecido instantaneamente alguém capaz de preencher esse vazio. Que história bonita, disse Clara, acariciando suavemente os cachos de Pedro. E como você se chama, lindinho? Pedro. E aquele senhor ali parece triste igual eu fico às vezes, disse o menino, apontando para Henrique. A Anjinha vai cuidar dele? Clara olhou de Pedro para Henrique e algo inexplicável aconteceu em seu coração. A inocência da criança, a forma como ela havia identificado a dor oculta nos olhos daquele homem misterioso, tudo isso tocou uma corda profunda em sua alma materna. Vou cuidar sim, prometeu ela, não sabendo exatamente por que fazia essa promessa ou o que ela significaria para seu futuro. Cláudio, percebendo que a situação estava se desenrolando perfeitamente conforme Henrique planejara, se aproximou. Pedro, não incomode a moça. Desculpe, senhora. Ele é muito curioso. Não incomoda nada, respondeu Clara, ainda encantada com a espontaneidade da criança. Ele é um amor.
Pedro se aproximou mais de Clara e, com a confiança típica das crianças, segurou sua mão. Anjinha, você quer ser minha mãe? Eu não tenho mãe, e você tem cara de mãe boa. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Clara sentiu lágrimas brotando em seus olhos, tocada pela simplicidade e sinceridade do pedido. Henrique lutou contra a vontade de se revelar ali mesmo, de abraçar seu filho e contar toda a verdade. Na bondade dela, pensou ele, observando a cena. Vi a mãe que meu filho sempre mereceu. Clara se ajoelhou completamente, ficando face a face com Pedro. Você é um menino muito especial, sabia? E eu tenho certeza de que um dia vai ter a mãe mais maravilhosa do mundo. Você podia ser, insistiu Pedro com a teimosia inocente da idade. Pedro, repreendeu Cláudio constrangido. Não se fala assim com as pessoas. Tudo bem, disse Clara rindo através das lágrimas. Ele é apenas uma criança dizendo o que sente. Ela se levantou e voltou para Henrique, que fingia estar se recuperando do mal-estar. Como está se sentindo agora? Melhor, respondeu ele, sua voz embargada pela emoção de ter presenciado aquela cena. Muito melhor. Pedro se aproximou de Henrique e, com a mesma espontaneidade, segurou sua mão livre. Você também parece com alguém que eu conheço, disse o menino, franzindo a testa em concentração. O coração de Henrique quase parou. Ah, é? Com quem? Com o papai que eu sonho às vezes. O papai que não fica triste. Clara observou a interação entre os dois, sentindo uma conexão estranha e inexplicável se formar diante de seus olhos. Havia algo sobre aquela situação que parecia maior que o acaso, como se o universo estivesse conspirando para juntar três almas que se complementavam. Preciso voltar ao trabalho, disse ela finalmente, mas com relutância evidente. Senhor Henrique, tome as vitaminas certinho, está bem? E você, Pedro, seja um bom menino para seu... tio? Padrinho, mentiu Cláudio rapidamente. Para seu padrinho, corrigiu Clara, beijando a testa de Pedro. Foi um prazer conhecer vocês. Enquanto ela se dirigia para a porta, Pedro gritou. Anjinha, a gente vai se ver de novo? Clara se virou sorrindo. Se Deus quiser, sim. E saiu da farmácia, deixando para trás 3 corações que haviam sido tocados de forma permanente por aquele encontro. Henrique olhou para seu filho, que ainda observava pela vitrine Clara se afastando. Papai vai trazer a Anjinha para casa? Perguntou Pedro com esperança. Talvez, filho, respondeu Henrique abraçando o menino. Talvez. Naquele momento ele soube com absoluta certeza. Clara Santos não era apenas a mulher que ele queria para si. Era a mãe que Pedro escolhera com o coração. E isso tornava tudo ainda mais perfeito e assustador ao mesmo tempo. O teste havia sido aprovado com louvor. Agora começava a parte mais difícil. Conquistar verdadeiramente o coração daquela mulher extraordinária. Os dias seguintes ao encontro na farmácia mudaram algo fundamental na rotina de ambos. Henrique, ainda mantendo seu disfarce de mendigo, passou a acompanhar discretamente os passos de Clara, com uma dedicação que beirava a obsessão, mas uma obsessão nascida do amor genuíno, não da posse. Clara chegava ao trabalho sempre no mesmo horário, às 7h15 da manhã. Henrique descobriu que ela fazia o mesmo trajeto todos os dias. Descia do ônibus, comprava um pãozinho na padaria da esquina quando tinha dinheiro sobrando, cumprimentava o jornaleiro com um sorriso caloroso e entrava no prédio pela porta de serviço. Mas agora havia algo diferente. Pequenos milagres começaram a acontecer na vida de Clara. Milagres que ela atribuía à providência divina, sem suspeitar que tinham origem na generosidade apaixonada de um milionário disfarçado. Na segunda-feira, quando Clara chegou na padaria sem dinheiro para o pãozinho matinal, encontrou o padeiro sorridente esperando por ela. Bom dia, Clara. Seu pão está separado aqui, disse seu Antônio, estendendo-lhe o saquinho quente. Mas, seu Antônio, eu não tenho dinheiro hoje. Clara começou constrangida. Um cliente pagou adiantado para você.
Disse que admirava sua dedicação ao trabalho e queria ajudar. Não disse o nome, mas deixou dinheiro para uma semana inteira. Clara pegou o pão com os olhos marejados. Que pessoa generosa, murmurou, olhando ao redor como se pudesse identificar seu benfeitor anônimo. Do outro lado da rua, escondido atrás de uma árvore, Henrique sorria observando sua reação. Na terça-feira, foi a vez do jornaleiro ter uma surpresa para ela. Clara, minha filha, alguém deixou isso para você, disse seu João, entregando-lhe uma revista sobre culinária caseira. Um homem de boné e óculos escuros. Disse que você gostaria. Clara folheou as páginas coloridas com receitas simples e econômicas, sentindo o coração aquecido. Alguém havia notado seu interesse por culinária durante as conversas casuais com o jornaleiro e se lembrara dela. Mas quem? Eu não sabia quem ele era, pensava ela, caminhando para o trabalho. Mas sentia que podia confiar. O mistério se aprofundou na quarta-feira, quando Clara encontrou uma pequena planta suculenta no peitoril da janela do banheiro, onde sempre fazia sua pausa. Havia um bilhetinho discreto. Para quem cuida de todos, merece ser cuidada também. Clara segurou a plantinha contra o peito, sentindo uma conexão estranha com aquele gesto. Não era apenas a planta em si, mas o pensamento por trás dela. Alguém havia observado que ela sempre regava as plantas dos escritórios com carinho extra, que parava para admirar os jardins que via pelo caminho. Henrique, observando de longe, via como cada pequeno gesto de cuidado iluminava o rosto de Clara. Ele estava aprendendo a linguagem do amor dela. Não eram presentes caros que a tocavam, mas atenção aos detalhes, cuidado genuíno, a sensação de ser vista e valorizada. Durante essas observações, Henrique também começou a ajudar discretamente outras pessoas do trajeto de Clara, inspirado pela bondade dela. Deixou dinheiro para o mendigo que pedia esmola na esquina, pagou o lanche da senhora que vendia doces no ponto de ônibus, comprou remédios para o farmacêutico distribuir gratuitamente. Se ela soubesse que sou eu, pensava ele, talvez não aceitasse. Mas assim, acredita na bondade das pessoas, e isso a faz ainda mais feliz. Clara, por sua vez, começou a procurar por Henrique nos lugares onde costumava encontrá-lo. Quando não o via na frente do prédio, sentia uma preocupação inexplicável. Às vezes caminhava pela região durante o horário de almoço, carregando um sanduíche extra, por precaução. Na quinta-feira, ela finalmente o encontrou sentado na praça próxima, olhando pensativo para o horizonte. Aproximou-se com o coração batendo mais forte, sem entender por que aquele homem misterioso provocava nela uma mistura de compaixão e curiosidade tão intensa. Senhor Henrique, estava procurando pelo senhor, disse ela, sentando-se ao lado dele no banco. Como está se sentindo? Henrique se virou para ela, e Clara notou algo diferente em seus olhos. Havia menos tristeza, mas uma intensidade nova, como se ele estivesse guardando um segredo importante. Melhor, dona Clara. Muito melhor, graças à senhora. Eu trouxe isto, disse ela, oferecendo o sanduíche, e queria contar uma coisa estranha que está acontecendo. Que coisa? Clara sorriu, seus olhos brilhando. Parece que alguém está cuidando de mim. Pequenos presentes, gestos de carinho. É como se tivesse um anjo da guarda por aí. Henrique sentiu o peito apertar de emoção. E como isso a faz se sentir? Confusa, admitiu ela, rindo suavemente. Mas principalmente grata. Sabe, às vezes a gente se sente meio invisível no mundo. Trabalha, luta, cuida dos outros. Mas ninguém cuida da gente. Esses gestos me lembram que alguém me vê. Talvez porque a senhora mereça ser vista, disse Henrique, sua voz carregada de sinceridade. Talvez porque a bondade da senhora inspire bondade nos outros. Clara o estudou com atenção. O senhor fala de um jeito diferente, como se tivesse estudado muito. Henrique engoliu em seco. Estava na corda bamba entre manter o disfarce e revelar demais sobre si mesmo. A vida ensina muita coisa, respondeu vagamente.
E a senhora? Sempre foi tão cuidadosa com as pessoas? Minha mãe me criou assim, disse Clara, olhando para as mãos. Ela sempre dizia que a gente nunca sabe pelo que os outros estão passando. Então é melhor ser gentil sempre. Sua mãe deve ser uma mulher sábia. Está doente agora, mas continua me ensinando sobre amor todos os dias. A voz de Clara tremulou ligeiramente, e Henrique teve que conter o impulso de abraçá-la. Em vez disso, fez algo que a surpreendeu. Pegou delicadamente sua mão. A senhora não está sozinha, disse ele. Mesmo que às vezes pareça que está. Clara olhou para suas mãos unidas e sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Havia algo naquele toque, naquela voz, que despertava sensações que ela não experimentava há muito tempo. Não era apenas compaixão que sentia por ele. Havia uma conexão mais profunda, inexplicável. Por que sinto que já te conheço? Perguntou ela, quase sussurrando. Henrique levou sua mão aos lábios e beijou suavemente seus dedos calejados, como se fossem pétalas preciosas. Talvez porque algumas pessoas nascem para se encontrar, respondeu ele. O momento foi interrompido pela chegada de Pedro e Cláudio, que, casualmente, passeavam pela praça novamente. O menino correu em direção aos dois, com a alegria contagiante da infância. Anjinha! E o senhor triste também está aqui! Exclamou Pedro, pulando de um pé para o outro. Clara riu, abrindo os braços para receber o menino. Oi, meu amor. Como você está? Estou bem. Sabe o que eu falei para o meu padrinho? Que vocês dois deviam ser amigos para sempre. Henrique e Clara trocaram um olhar carregado de significado. Havia algo sobre aquela criança que os conectava de forma natural, como se fossem peças de um quebra-cabeça que finalmente se encaixavam. Pedro tem razão, disse Henrique. Alguns encontros não são coincidência. Clara assentiu, sentindo seu coração acelerar. Eu também acredito nisso. Quando chegou a hora de voltar ao trabalho, Clara se despediu com relutância. Mas pela primeira vez desde que se conheceram, ela se virou antes de entrar no prédio e acenou para Henrique, que ainda estava na praça. Ele acenou de volta, sabendo que algo fundamental havia mudado entre eles. Não eram mais apenas a faxineira caridosa e o mendigo necessitado. Eram duas pessoas descobrindo uma atração mútua, uma conexão que transcendia circunstâncias e aparências. Eu não sabia quem ele era, e pensou Clara enquanto trabalhava. Mas sentia que podia confiar nele completamente. E pela primeira vez, desde que começara seu disfarce, Henrique se perguntou se não estava brincando com fogo. Clara estava começando a se importar com ele, não com o milionário, mas com o homem que conhecera nas ruas. O que aconteceria quando descobrisse a verdade? Mas quando lembrou dos olhos dela brilhando ao falar sobre seu anjo da guarda, soube que não podia parar. Estava apaixonado não apenas por sua bondade, mas por cada detalhe de quem ela era. E queria conquistar seu coração por inteiro antes de revelar sua identidade. A dança delicada entre a verdade e o disfarce havia começado, e ambos estavam sendo transformados por ela. Os rumores começaram na segunda-feira seguinte, espalhando-se pelas ruas do bairro como fogo em palha seca. Clara Santos, a faxineira exemplar que todos conheciam por sua dedicação ao trabalho e bondade para com os necessitados, havia sido vista, perdendo tempo com um mendigo sujo na praça central. Dona Marlene, a fofoqueira oficial do quarteirão onde Clara morava, foi a primeira a espalhar a notícia com o veneno típico de quem não tem vida própria para cuidar. Vocês viram a Clara conversando com aquele vagabundo da praça? Comentou ela em voz alta na padaria, garantindo que todos ouvissem. Uma moça bonita daquelas, se rebaixando com um ninguém que nem banho deve tomar. As palavras chegaram aos ouvidos de Clara através de sua vizinha, Dona Conceição, uma senhora bondosa que se preocupava genuinamente com ela. Minha filha, disse Conceição, tocando o braço de Clara quando ela voltava do trabalho na terça-feira. Estão falando de você pela vizinhança. Dizem que anda se envolvendo com um homem da rua. Clara sentiu o rosto esquentar, mas não de vergonha, de indignação.
E se estiver, Dona Conceição? Ele é uma pessoa como qualquer outra. Eu sei, querida, eu sei. Mas você sabe como é o povo. Só estou te avisando para se cuidar. Na quarta-feira, os comentários maldosos se intensificaram. Clara estava na fila do banco quando ouviu duas mulheres sussurrando atrás dela. É aquela ali, a que anda com mendigo. Que falta de amor próprio, uma moça nova, bonita, se misturando com esse tipo de gente. Deve estar desesperada por homem. Qualquer coisa serve, né? Clara se virou lentamente, encarando as duas mulheres com uma dignidade que as fez recuar. Com licença, disse ela, sua voz firme mas educada. Se querem falar sobre minha vida, façam isso na minha frente. Falar pelas costas é covardia. As mulheres se calaram, constrangidas, mas Clara sabia que os comentários continuariam. Pela primeira vez desde que conhecera Henrique, ela se questionou se estava fazendo a coisa certa. Não por vergonha dele, mas por medo de que as fofocas pudessem prejudicá-lo de alguma forma. Henrique, observando Clara de longe durante seus encontros, percebeu que algo havia mudado. Ela parecia mais tensa. Olhava mais para os lados, como se estivesse sendo observada. Quando finalmente se encontraram na quinta-feira, na praça de sempre, ele decidiu abordar o assunto. Dona Clara, a senhora parece preocupada hoje, disse ele, estudando seu rosto. Aconteceu alguma coisa? Clara hesitou por um momento, mordendo o lábio inferior. As pessoas do bairro estão falando sobre a gente. Sobre mim conversar com o senhor. E isso a incomoda? Me incomoda que falem mal do senhor, respondeu ela com sinceridade, como se sua situação o tornasse menos gente, menos digno de respeito. O coração de Henrique se encheu de amor e admiração por aquela mulher extraordinária. Mesmo enfrentando julgamentos e fofocas, sua preocupação não era com sua própria reputação, mas com a dignidade dele. A senhora não precisa se preocupar comigo, disse ele suavemente. Eu já passei por coisas piores que fofoca de vizinho. Mas não é justo, insistiu Clara, seus olhos brilhando com lágrimas de indignação. As pessoas julgam sem conhecer, condenam sem entender. O senhor tem sentimentos, tem história, tem valor. Não é justo. Na sexta-feira, a situação escalou para algo mais direto e doloroso. Clara estava saindo do trabalho quando foi abordada por um grupo de 3 mulheres do seu bairro, lideradas pela terrível Dona Marlene. Clara Santos, chamou Marlene em voz alta, atraindo a atenção dos transeuntes. Precisamos conversar com você. Clara parou, respirando fundo antes de se virar. Boa tarde, Dona Marlene. O que querem? Queremos falar sobre essa sua fase rebelde de namorar mendigo, disse Marlene com um sorriso cruel. Você está dando o que falar no bairro inteiro. Não estou namorando ninguém, respondeu Clara calmamente. E mesmo se estivesse, não seria da conta de vocês. É da nossa conta, sim, gritou uma das outras mulheres. Você representa todas nós trabalhadoras, e agora fica se rebaixando com qualquer um. Rebaixando? Clara sentiu a raiva subir pelo peito como lava vulcânica. Tratar alguém com dignidade é se rebaixar? Aquele homem é um vagabundo, insistiu Marlene. Um inútil que não trabalha, não produz nada, vive na rua como um animal. Parem já com isso, explodiu Clara, sua voz ecoando pela rua. Vocês não conhecem a história dele, não sabem pelo que passou, o que perdeu, por que está na situação em que está. Henrique, que havia chegado silenciosamente e observava a cena de longe, sentiu seu peito apertar ao ver Clara sendo atacada por sua causa. Ela estava defendendo-o com uma ferocidade maternal, como uma leoa protegendo seu filhote. Enquanto todos riam de mim, pensou ele emocionado. Ela foi a única que me defendeu. Clara, você está se iludindo, continuou Marlene, implacável. Esse homem não tem nada a te oferecer. Você é nova, trabalhadora, bonita. Pode arrumar alguém direito. Alguém direito? Repetiu Clara, sua voz tremendo de indignação. E o que torna alguém direito, Dona Marlene?
Dinheiro? Roupas caras? Status social? Sim, respondeu Marlene sem hesitar. Exatamente isso. Um homem que pode sustentar uma família, dar segurança. Clara olhou para as 3 mulheres à sua frente e sentiu uma clareza cristalina tomar conta de sua mente. Vocês sabem o que torna alguém direito de verdade? Caráter, bondade, capacidade de amar sem interesse. E o Sr. Henrique tem mais dessas qualidades no dedo mindinho do que vocês têm no corpo inteiro. Sr. Henrique, zombou uma das mulheres. Até nome inventado ele tem. O nome dele é Henrique, sim. E ele me trata com mais respeito e educação do que a maioria dos homens direitos que vocês tanto admiram. Marlene riu maldosamente. Ah, Clara, você está mesmo perdida, defendendo um mendigo como se fosse um príncipe. Ele pode não ser um príncipe, disse Clara, sua voz agora firme e clara. Mas tem coração de rei, e isso vale mais que toda a riqueza do mundo. Foi nesse momento que Henrique não conseguiu mais ficar parado. Saiu de trás da árvore onde se escondia e caminhou em direção ao grupo, seus passos determinados apesar das roupas surradas. Basta, disse ele, sua voz carregando uma autoridade natural que fez todas as mulheres se calarem instantaneamente. Parem de atacar essa mulher por minha causa. Clara se virou, surpresa por vê-lo ali. Senhor Henrique, não precisava? Precisava sim, interrompeu ele, aproximando-se dela. Ninguém tem o direito de humilhar a senhora por ser bondosa. Marlene o encarou com desdém. E você acha que tem direito de falar alguma coisa, seu vagabundo? Henrique se endireitou, e por um momento sua postura revelou algo da autoridade que exercia em suas empresas. Tenho o direito de defender uma mulher que vale mais que todas vocês juntas. Que audácia! Exclamou uma das mulheres. Audácia é julgar sem conhecer, replicou Henrique. Audácia é atacar alguém que só fez o bem para vocês durante anos. Clara olhou para ele com admiração crescente. Mesmo na posição vulnerável em que se encontrava, Henrique enfrentava aquelas mulheres com coragem e eloquência. Clara Santos, continuou Henrique, virando-se para ela. É a mulher mais digna que já conheci. Trabalha honestamente, cuida da mãe doente, ajuda quem precisa, trata todos com respeito. Se vocês não conseguem enxergar isso, o problema é da pequenez de vocês, não dela. Marlene tentou retomar o controle da situação. Bonitas palavras para quem vive de esmola. Prefiro viver de esmola com dignidade a viver na riqueza da maldade, respondeu Henrique, olhando-a nos olhos. E a senhora Clara me ensinou que riqueza de verdade está aqui, disse tocando o peito, não no bolso. Clara sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, lágrimas de orgulho, de emoção, de algo que começava a se parecer muito com amor. As 3 mulheres, percebendo que haviam perdido a batalha, se afastaram murmurando insultos baixos, mas Henrique e Clara nem as notaram mais. Estavam olhando um para o outro como se fossem as únicas pessoas no mundo. Obrigada, sussurrou Clara, por me defender, por dizer coisas tão bonitas. Eu disse a verdade, respondeu Henrique, secando uma lágrima do rosto dela com o dorso da mão. A senhora é a pessoa mais especial que já conheci. Naquele momento, parados no meio da rua, cercados pela malícia do mundo, mas protegidos pela força do que sentiam um pelo outro, Henrique soube que não podia mais esperar. Precisava conquistar completamente o coração de Clara antes de revelar sua identidade. Porque o que havia entre eles era real demais, puro demais, para ser manchado pelas complicações que a verdade traria. Clara, disse ele, pegando suas mãos, não me importo com o que dizem. O que importa é que quando estou com a senhora, me sinto inteiro pela primeira vez em anos. Clara olhou nos olhos dele e viu algo que fez seu coração disparar. Eu também me sinto diferente com você, admitiu, como se finalmente tivesse encontrado onde pertenço. E ali, naquela rua comum, cercados pela hostilidade de pessoas pequenas, nasceu entre eles algo maior que circunstâncias, maior que diferenças sociais, maior que qualquer obstáculo que o futuro pudesse trazer.
Era amor verdadeiro, e ele era inabalável. O sábado amanheceu cinzento, com nuvens pesadas ameaçando chuva. Clara acordou mais cedo que o normal, seu coração inquieto desde a confrontação do dia anterior. As palavras cruéis de Dona Marlene ainda ecoavam em sua mente, mas mais forte que elas eram as palavras de Henrique, sua defesa apaixonada, a forma como a havia encarado ao dizer que ela o fazia se sentir inteiro. Ela preparou o café da manhã para a mãe com movimentos automáticos, perdida em pensamentos sobre aquele homem misterioso que havia entrado em sua vida como um furacão silencioso. Havia algo nele que não se encaixava completamente com sua aparente situação. A forma como falava, seus gestos naturalmente elegantes, a educação refinada que transparecia mesmo através das roupas surradas. "Filha, você está diferente", observou Dona Mercedes, estudando o rosto da filha com o olhar perspicaz das mães. "Há dias que você anda com esse brilho no olhar. É homem?" Clara corou, quase derrubando a xícara de café. "Mãe, que ideia!" "Clara Santos, não tente me enganar. Conheço você desde que nasceu. Esse é o olhar de mulher apaixonada." "É complicado, mãe", suspirou Clara, sentando-se na beira da cama. "Muito complicado." Mercedes segurou a mão da filha. "O amor sempre é, minha menina. Mas se faz você sorrir assim, deve ter algo de bom." Do outro lado da cidade, Henrique também acordara inquieto. Durante 2 semanas havia mantido sua farsa, observando Clara, conquistando seu coração gradualmente. Mas ontem, ao vê-la ser atacada por sua causa, algo dentro dele havia mudado. Não podia mais permitir que ela sofresse por sua culpa. Era hora de revelar a verdade. Ele se vestiu com cuidado especial naquela manhã. Não as roupas surradas do mendigo, mas seu terno italiano mais elegante, sapatos de couro brilhantes, relógio suíço que custava mais que um carro. Seus cabelos foram penteados impecavelmente, a barba aparada com precisão milimétrica por seu barbeiro particular. "Cláudio?", chamou ele, ajustando a gravata diante do espelho. "Prepare o carro, o Bentley." "Sim, patrão. E os seguranças?" "2 carros. Quero que seja impressionante, mas não intimidante." Às 10 da manhã, uma procissão de carros de luxo parou na frente do prédio onde Clara trabalhava aos sábados. O Bentley preto brilhava sob o sol que finalmente rompera as nuvens, chamando a atenção de todos os transeuntes. Seguranças de terno saíram dos outros veículos, posicionando-se discretamente. Clara estava no 10º andar, limpando uma sala de reuniões, quando ouviu o alvoroço lá embaixo. Curiosa, aproximou-se da janela e sentiu seu coração parar. Um homem elegantíssimo saía do carro de luxo, e mesmo à distância, mesmo com a transformação completa, ela reconheceu imediatamente aqueles movimentos, aquela postura. Era Henrique, mas não o Henrique que ela conhecia. Era um Henrique que parecia ter saído das páginas de uma revista de negócios, irradiando poder e sofisticação. "Meu Deus", sussurrou ela, suas pernas quase cedendo. "Quem é você de verdade?" Henrique entrou no prédio pela entrada principal, causando um rebuliço entre funcionários e visitantes. Sua presença comandava a atenção, não apenas pela elegância impecável, mas pela aura de autoridade natural que carregava. "Preciso falar com Clara Santos", disse ele ao porteiro, o mesmo que o havia humilhado 2 semanas antes. O porteiro, Marcelo, empalideceu ao reconhecer vagamente aqueles olhos. "Clara, a faxineira. Ela está trabalhando no 10º andar, mais senhor." "Obrigado", cortou Henrique, dirigindo-se aos elevadores. Enquanto subia, seu coração batia descompassado. Como Clara reagiria? Sentiria-se traída? Usada? Ele havia mentido sobre sua identidade, mas seus sentimentos eram absolutamente verdadeiros. A porta do elevador se abriu no 10º andar, e Henrique caminhou pelos corredores até encontrar Clara parada no meio da sala de reuniões, segurando um pano de limpeza com as mãos trêmulas, os olhos arregalados de choque. Eles se encararam em silêncio por longos segundos. Clara bebia cada detalhe da transformação, o terno que provavelmente custava mais que sua renda anual,
o relógio que brilhava em seu pulso, a postura confiante que ele sempre tentara esconder. Clara, disse ele finalmente, sua voz embargada de emoção. Quem é você? Perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Henrique deu um passo à frente. Meu nome é Henrique Monteiro. Sou dono da Monteiro Tech, uma das maiores empresas de tecnologia do país. Clara sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Você é milionário? Bilionário, corrigiu ele suavemente. Mas isso não importa, Clara. O que importa é que... Não importa? Interrompeu ela, sua voz crescendo em volume e indignação. Você mentiu para mim. Durante semanas, me fez acreditar que você era... Era o quê? Um mendigo? Um fracassado? A voz de Henrique também se elevou. Você teria me tratado da mesma forma se soubesse quem eu era? Clara abriu a boca para responder, mas hesitou. A pergunta a atingiu como um soco no estômago porque ela conhecia a resposta. Teria sido diferente. Teria sido educada, respeitosa, mas também cautelosa, desconfiada de suas intenções. Por quê? Perguntou ela, lágrimas começando a escorrer por seu rosto. Por que fez isso comigo? Henrique se aproximou mais, suas próprias lágrimas ameaçando transbordar. Porque eu estava cansado, Clara. Cansado de mulheres que só viam minha conta bancária. Cansado de sorrisos interesseiros, de eu te amo calculados. Eu precisava saber se ainda existia alguém capaz de me amar pelo que eu sou, não pelo que tenho. E eu era seu experimento? Perguntou ela, a dor evidente em sua voz. Você era minha esperança, respondeu ele com intensidade. Minha última chance de acreditar no amor verdadeiro. Clara deu as costas para ele, caminhando até a janela. Lá embaixo, via as pessoas se aglomerando ao redor dos carros de luxo, tirando fotos, apontando. Sua vida simples e tranquila havia acabado para sempre. Você tem ideia do que fez? Disse ela sem se virar. Eu defendi você. Enfrentei as fofoqueiras do bairro. Disse que você tinha coração de rei. E eu tenho, disse Henrique, aproximando-se por trás. Minha riqueza não muda quem eu sou por dentro. Clara se virou bruscamente. Não muda? Você me enganou por semanas. Deixou eu gastar meu dinheiro com vitaminas para você, dividir minha comida, me preocupar com onde você dormia. E cada gesto seu foi o presente mais precioso que já recebi, disse ele, estendendo as mãos para ela. Clara, eu me apaixonei por você, profundamente, completamente, por sua bondade, sua força, sua pureza de coração. Como posso acreditar em você agora? Perguntou ela recuando. Como sei que isso tudo não é só mais uma mentira? Foi então que a porta da sala se abriu, e Pedro correu para dentro, seguido por Cláudio que tentava segurá-lo. Papai, cadê a Anjinha? Gritou o menino, parando abruptamente ao ver Clara. Clara olhou de Pedro para Henrique, a compreensão atingindo-a como um raio. Papai? Repetiu ela incrédula. Clara, disse Henrique, sua voz quebrando. Eu quero apresentar meu filho, Pedro. Pedro, esta é a Clara, a Anjinha que você tanto gostou. Pedro correu para Clara, abraçando suas pernas. Anjinha, o papai disse que você ia ser nossa família. Clara olhou para a criança em seus braços, depois para Henrique, sentindo seu mundo desmoronar e se reconstruir simultaneamente. Tudo fazia sentido agora. A educação refinada, os gestos elegantes, a forma como Pedro havia reagido a ela na farmácia. Você não me amou pelo meu dinheiro, disse Henrique, aproximando-se lentamente. E por isso ganhou tudo de mim. Meu coração, minha admiração, meu respeito. E Pedro escolheu você desde o primeiro momento. Clara segurou o rosto de Pedro em suas mãos, vendo os olhos inocentes que a encaravam com amor puro. Você sabia? Perguntou ao menino. Eu sabia que você era especial,
respondeu Pedro com a simplicidade da infância. E sabia que papai ficou feliz depois que conheceu você. Henrique se ajoelhou ao lado de Clara e Pedro. Clara, eu sei que comecei tudo isso de forma errada, mas meus sentimentos são reais. Meu amor é verdadeiro. E Pedro precisa de uma mãe como você. Clara olhou para os dois. O homem que havia mentido sobre sua identidade, mas revelado sua alma. E a criança que a havia escolhido com o coração puro de quem não conhece preconceitos. Você poderia ter qualquer mulher, disse ela finalmente. Qualquer uma. Porque quando todos me trataram como lixo, você me tratou como gente, respondeu Henrique. Porque você dividiu sua comida comigo quando mal tinha para você. Porque defendeu minha dignidade quando nem eu mesmo acreditava que a tinha. Ele pegou as mãos dela, beijando-as como havia feito no primeiro dia. Porque você é tudo que sempre sonhei encontrar, mas nunca acreditei que existisse. Clara fechou os olhos, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Perdoar significava aceitar que havia sido enganada, mas também reconhecer que fora amada de forma pura. Significava deixar sua vida simples para entrar em um mundo que não conhecia. Mas quando abriu os olhos e viu Pedro sorrindo para ela, quando sentiu o toque sincero de Henrique, soube qual era sua resposta. Você fingiu ser pobre, disse ela, sua voz embargada de emoção. Mas foi no meu coração que descobriu a maior riqueza. Henrique a puxou para seus braços, beijando-a pela primeira vez enquanto Pedro aplaudia ao fundo. Foi um beijo que selou não apenas o perdão, mas o início de uma nova vida. Lá embaixo, a multidão continuava se aglomerando. Câmeras disparavam, repórteres chegavam. A notícia do bilionário que se disfarçara de mendigo para encontrar o amor verdadeiro correria mundo. Mas ali naquela sala, abraçados, Henrique, Clara e Pedro sabiam que haviam encontrado algo mais valioso que qualquer fortuna. Uma família construída sobre amor genuíno. A verdade havia sido revelada, e com ela, um novo começo para todos eles. 6 meses depois da revelação que mudara suas vidas para sempre, Clara acordou em uma cama que ainda a fazia sentir como se estivesse sonhando. O quarto principal da mansão Monteiro era maior que todo o apartamento onde vivera com a mãe, com janelas panorâmicas que ofereciam uma vista deslumbrante da cidade de São Paulo, acordando sob os primeiros raios de sol. Mas não era o luxo que a fazia sorrir todas as manhãs. Eram os pequenos pés correndo pelo corredor de mármore e a voz infantil gritando "Mamãe Clara! Mamãe Clara!", que aqueciam seu coração de uma forma que nenhuma riqueza poderia proporcionar. Pedro irrompeu no quarto como um pequeno furacão de energia, saltando na cama king size e se aninhando entre Clara e Henrique, que ainda dormia profundamente. "Bom dia, meu amor", sussurrou Clara, beijando os cachos dourados do menino. "Dormiu bem?" "Sonhei que éramos uma família de verdade para sempre", disse Pedro, seus olhos azuis brilhando de felicidade. "E quando acordei, era verdade." Clara riu, abraçando-o mais forte. Mesmo após 6 meses, ainda se emocionava com a naturalidade com que Pedro a aceitara como mãe. Não houve período de adaptação. Não houve resistência. Foi como se ela sempre tivesse pertencido àquela família, como se fosse a peça que faltava para completar o quebra-cabeça. "Papai, acorda!" Pedro cutucou Henrique, que abriu um olho e sorriu preguiçosamente. "Bom dia, família", disse ele, puxando os dois para mais perto. "Como estão minhas pessoas favoritas no mundo inteiro?" "Henrique", Clara o repreendeu suavemente. "Você vai se atrasar para a reunião com os investidores japoneses." "Que se danem os investidores japoneses", murmurou ele contra seu pescoço. "Prefiro ficar aqui com vocês." Clara riu, empurrando-o gentilmente. "Nada disso. Você tem responsabilidades, e eu preciso levar Pedro para a aula de natação." A rotina deles havia se estabelecido naturalmente. Clara, que inicialmente se recusara a parar de trabalhar, "Não quero ser sustentada, quero contribuir."
Agora dividia seu tempo entre cuidar de Pedro e administrar o instituto de caridade que Henrique criara em sua homenagem. O Instituto Clara Santos, que oferecia cursos profissionalizantes e assistência médica gratuita para famílias de baixa renda. Mamãe Clara, disse Pedro, brincando com os cabelos dela. A vovó Mercedes vai vir almoçar hoje? Vai sim, meu anjo. Ela está muito melhor depois que começou o tratamento novo, não está? Dona Mercedes agora morava em uma suíte especial, construída especialmente para ela no térreo da mansão. Henrique insistira que a mãe de Clara recebesse os melhores cuidados médicos possíveis, contratando uma equipe de enfermagem particular e os médicos mais renomados do país. Ver sua mãe recuperando a saúde e a dignidade era para Clara o presente mais precioso que Henrique poderia ter lhe dado. Ela disse que vai me ensinar a fazer brigadeiro hoje, exclamou Pedro, pulando na cama. Então é melhor você tomar um café da manhã bem nutritivo, disse Clara, levantando-se. Vamos, pequeno. Deixa o papai se arrumar para o trabalho. Enquanto Clara e Pedro desciam para o café da manhã, Henrique permaneceu na cama por alguns minutos, apenas observando-os pela janela do quarto que dava para o jardim. Ver Pedro correndo pela grama verde, ouvindo os gritos de alegria da criança, observando Clara sorrir enquanto o perseguia, ainda lhe parecia um milagre. Nos primeiros meses após a revelação, houve desafios. Clara precisou se adaptar a um mundo completamente novo. Eventos sociais, jantares de negócios, a constante atenção da mídia que a havia transformado na Cinderela brasileira. Mas ela enfrentou tudo com a mesma dignidade e autenticidade que a haviam conquistado inicialmente. Você não mudou nada, Henrique lhe dissera uma noite, depois de um jantar beneficente onde Clara conversara com a mesma gentileza, tanto com milionários quanto com os garçons. Ainda é a mesma mulher que dividiu seu sanduíche comigo na rua. E sempre serei, respondeu ela. O dinheiro pode mudar sua casa, sua roupa, suas possibilidades, mas não pode mudar quem você é por dentro, a menos que você permita. No café da manhã, a família se reuniu ao redor da mesa de carvalho da sala íntima. Não o salão formal de jantar, mas o espaço aconchegante que Clara escolhera para suas refeições cotidianas. Henrique, impecável em seu terno Armani, Pedro ainda de pijama, e Clara em um vestido simples, mas elegante que realçava sua beleza natural. Papai, disse Pedro, mastigando sua torrada com geleia, posso contar para todo mundo na escola que você fingiu ser mendigo? Henrique e Clara trocaram um olhar divertido. Pode sim, filho. Mas se alguém perguntar por que eu fiz isso, o que vai responder? Que você queria encontrar alguém que te amasse de verdade, respondeu Pedro com convicção. E encontrou a mamãe Clara? Exatamente, disse Henrique beijando a testa do filho. E valeu cada minuto daqueles dias na rua. Depois do café, Clara acompanhou Henrique até a garagem, onde Cláudio já esperava com o carro. Henrique parou antes de entrar no veículo, puxando-a para seus braços. Eu ainda não acredito que você é minha, sussurrou ele, beijando-a suavemente. Às vezes acordo achando que foi tudo um sonho. Não foi sonho, respondeu ela, ajeitando sua gravata. E mesmo que fosse, seria o melhor sonho da minha vida. Te amo, Clara Santos Monteiro. Também te amo, Henrique Monteiro. Agora vai, antes que eu mude de ideia e te impeça de sair. Durante a manhã, Clara levou Pedro para a aula de natação no clube onde ele estava inscrito. As outras mães a tratavam com uma mistura de admiração e curiosidade. Todas conheciam sua história, mas Clara conquistara o respeito de todas com sua simplicidade e o carinho genuíno que demonstrava por Pedro. Clara, você tem que me contar seu segredo, disse uma das mães, Patrícia, esposa de um empresário importante. Pedro é a criança mais educada e feliz que já vi. Não tem segredo, respondeu Clara, observando Pedro nadar. É só amor, amor de verdade, sem condições, sem expectativas. À tarde, Clara visitou o instituto que levava seu nome. Ver jovens da periferia aprendendo profissões, mães de família recebendo atendimento médico gratuito
crianças brincando no playground que ela mesma ajudara a planejar, tudo isso lhe dava um senso de propósito que ia muito além da felicidade pessoal. Dona Clara, disse Joana, uma das beneficiadas pelos cursos do Instituto. Minha filha quer ser igual à senhora quando crescer. Não igual a mim, corrigiu Clara gentilmente. Igual a ela mesma, mas com todas as oportunidades que merecer. Quando Henrique chegou em casa no final do dia, encontrou Clara e Pedro no jardim com Dona Mercedes. A avó ensinava o neto a plantar mudas de rosa, enquanto Clara preparava limonada na mesa ao ar livre. Como foi o dia? Perguntou Clara, recebendo-o com um beijo. Produtivo, mas longo. Os japoneses querem dobrar o investimento. E você? Eu quero jantar com minha família e esquecer o mundo exterior por algumas horas. O jantar foi como todos os outros desde que se tornaram uma família. Alegre, caloroso, cheio de conversas sobre o dia de cada um. Pedro contou sobre a aula de natação, Clara falhou sobre o instituto, Henrique compartilhou as novidades da empresa e Dona Mercedes fez todos rirem com suas observações perspicazes sobre a vida. Sabe o que me impressiona? Disse Dona Mercedes, olhando para o genro. Você poderia ter escolhido qualquer mulher do mundo, e escolheu minha filha. Na verdade, foi ela quem me escolheu, respondeu Henrique, segurando a mão de Clara. No dia em que me ofereceu um pão na rua, ela escolheu ver minha humanidade quando todo mundo via apenas um problema. Ela me salvou, não o contrário. Mais tarde, depois que Pedro foi dormir, e Dona Mercedes se recolheu à sua suíte, Clara e Henrique caminharam pelo jardim sob as estrelas. A mansão estava silenciosa, mas era um silêncio cheio de paz, não de vazio. Você se arrepende? Perguntou Henrique de repente. De ter deixado sua vida simples para entrar na minha complicada? Clara parou, virando-se para encará-lo. Henrique Monteiro, você está louco? Olha ao nosso redor. Temos Pedro, que é a criança mais incrível do mundo. Temos minha mãe saudável e feliz. Temos condições de ajudar centenas de pessoas através do Instituto. E, acima de tudo, temos um amor que começou na pureza mais absoluta. Ela tocou o rosto dele, seus olhos brilhando no luar. Eu era uma faxineira que sonhava com uma família. Hoje sou mãe do seu filho, esposa do homem que amo, e ainda posso cuidar de pessoas como costumava fazer. Como poderia me arrepender? E eu era um homem rico, mas vazio, respondeu ele. Hoje sou pai de verdade, marido apaixonado, e aprendi que a única riqueza que importa é aquela que se multiplica quando dividida. Eles se beijaram sob as estrelas, cercados pelo perfume das flores que Clara plantara, embalados pelo som distante de Pedro, falando dormindo, protegidos pela sensação de que haviam encontrado não apenas o amor, mas seu lugar no mundo. Ele fingiu ser pobre, murmurou Clara contra seus lábios, repetindo as palavras que se tornaram seu mantra. Mas foi no meu coração que descobriu a maior riqueza. E você, respondeu Henrique, me ensinou que não importa quanto dinheiro se tem. O que importa é quanto amor se está disposto a dar. Enquanto voltavam para casa de mãos dadas, ambos sabiam que haviam criado algo raro e precioso. Uma família construída não sobre convenções ou conveniência, mas sobre a escolha diária de se amarem com a mesma pureza do primeiro dia. Pedro dormia tranquilo, sonhando com sua anjinha que se tornara sua mãe. Dona Mercedes descansava com o coração em paz, vendo sua filha finalmente tão feliz quanto merecia. E Henrique e Clara adormeceram abraçados, gratos por terem tido a coragem de acreditar que o amor verdadeiro ainda existia. A história que começara com um milionário fingindo ser pobre, terminava com uma família rica em tudo que realmente importava: amor, compaixão e a certeza de que haviam encontrado uns nos outros o que sempre procuraram: um lar para seus corações.